Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Confirmando, são 10 horas com mais 5 minutos, está na hora da nossa entrevista ao vivo aqui no Band News Minas, primeira edição. A gente fala hoje de entidades da sociedade civil, acadêmicos, pessoas e instituições que se dedicam às questões do direito de família, que podem contribuir com a elaboração do protocolo para escuta especializada e também depoimento especial de crianças e adolescentes nas ações de família em que se discuta alienação parental. Essa consulta pública foi aberta pelo Conselho Nacional de Justiça nessa quarta-feira e segue até o próximo dia 10. É sobre esse assunto que nós conversamos agora com o advogado, especialista em direitos da infância e juventude, Ariel de Castro Alves. Muito bom dia para você, Ariel. Seja bem-vindo à Band News FM. Bom dia, é um prazer falar com vocês e com os ouvintes da Band News FM. Ariel, que também é ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e ex-presidente do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Para a gente começar, queria que você explicasse para a gente, Ariel, o que é essa alienação parental e como que a sociedade civil pode contribuir nessa ação. Sim, a alienação parental, ela é prevista por lei no Brasil desde 2010, nos casos, então, em que um dos genitores acaba instruindo, estimulando, manipulando, interferindo psicologicamente na criança com relação aos desejos da própria criança, no sentido de ela ter ódio de outro genitor. Então pode ser cometido pela mãe com relação ao pai, ou com o pai com relação à mãe, ou os próprios avós, tios, outros familiares podem estar estimulando e podem estar insuflando, podem estar manipulando os sentimentos, os pensamentos, também psicologicamente a criança, para que ela odeie o outro genitor, ou não conviva com ele, ou não compareça nas visitas, não queira ir, tenha uma rejeição contra um dos genitores. E nesses casos nós temos punições por meio de multas, por meio também de medidas que não são propriamente punitivas, mas são preventivas e de tratamento, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, ou até pode gerar uma inversão da guarda. Então, se a guarda é da mãe e ela esteja sendo aí acusada e seja declarada depois de perícia como alienadora, ou pode ser o pai também, e daí, nesse caso, a guarda vai para o outro genitor que esteja sendo vítima dessa alienação. Esses casos se ampliaram muito no Brasil nos últimos anos. As pesquisas recentes do próprio IBGE mostram que a maioria, uma boa parte das famílias, até de forma majoritária, tem um histórico de separações. E, em muitos casos, possuem filhos incomuns, os casais separados, e esses conflitos acabam sendo muito contundentes. E o maior prejudicado são as próprias crianças e adolescentes. Eles são os maiores prejudicados diante dessas situações. São as principais vítimas dessas situações conflituosas, verdadeiras guerras entre os ex-casais. Ariel, quem fala é Murilo, bom dia. Bom dia. Essas questões são super delicadas mesmo, né? E às vezes depende muito ali da até própria experiência ou visão de mundo do juiz que vai ali mediar aquele conflito, né? A decisão. Pelo que eu estou entendendo, essa consulta pública é para criar um protocolo padrão no entendimento dessas questões que evitem algumas distorções, né? Durante esse processo? Sim, exatamente. A legislação ela tem sido muito criticada, muitas vezes pela má aplicação, pela falta de estrutura das próprias varas de família e, em geral, só 25% delas, segundo levantamentos do próprio Conselho Nacional de Justiça, dessas varas, então, elas ouvem adequadamente as crianças por meio de um depoimento especial.
Então, para se saber se de fato uma criança está sendo manipulada, estimulada a ter ódio, a rejeitar o genitor ou a genitora, ela tem que ser ouvida. Muitas vezes nós temos denúncias também que não são reais, que não são verídicas, de maus tratos, de violência, de abuso sexual. Então, quer dizer, eram casados, daí no dia que separa, o pai passa a ser tratado como um abusador. Ou então, quando aquele pai vai lá e pede a guarda compartilhada, que é a regra nos dias de hoje, para que nós não tenhamos mais pais ou mães apenas visitantes de 15 em 15 dias, mas que no dia a dia participem da vida escolar, das questões de saúde dos seus filhos, possam ter contatos também durante a semana, em pernoites. Então, hoje se adota a guarda compartilhada como regra diante das separações. Então, o casal não deu certo, mas a relação entre os pais, mães e filhos precisa dar certo, vai sempre continuar, até para que nós não tenhamos crianças e adolescentes que cresçam sem esse direito à convivência familiar e comunitária. Então, é necessário que nós tenhamos aí procedimentos adequados de oitiva das crianças e adolescentes. Desde 2017, nós temos uma lei que trata do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes Vítimas e Testemunhas de Violência. E essa lei, ela prevê uma escuta protegida por meio de profissionais especializados, capacitados, treinados da psicologia e da assistência social, principalmente ligados a programas públicos vinculados às prefeituras municipais. O ideal seria que tivéssemos centros de referência da criança e do adolescente que fizessem essas escutas protegidas. E no judiciário tem se adotado, principalmente nas varas da infância e juventude, algumas varas especializadas criminais, o depoimento especial. É aquele que um profissional, de forma lúdica, vai estar conversando com a criança, geralmente psicólogos ou assistentes sociais, treinados, capacitados pelos tribunais de justiça, e vai ter um ponto em que aquele profissional vai receber as perguntas do juiz, do promotor, dos advogados de defesa também do acusado, que muitas vezes é um padrasto, é um pai, é uma mãe, é uma madrasta. Então, esse depoimento especial tem sido adotado, mas falta que ele ocorra nesses casos da chamada alienação parental também, para que a criança seja devidamente escutada com relação às possíveis denúncias de maus tratos, de abuso sexual, de violência, mas também saber se ela está sendo estimulada, manipulada, insuflada a fazer denúncias falsas contra um dos genitores para privá-lo da relação de convivência familiar e de exercício do poder familiar. É realmente muito delicada, né, a situação. Estamos conversando com Ariel de Castro Alves, advogado, especialista em direitos da infância e juventude, ex-secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, ex-presidente do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente está falando, né, Ariel, sobre essa elaboração do protocolo, a contribuição, né, uma consulta pública. Agora, qual a sua maior crítica, né? O que poderia já ser mudado de imediato? Isso esbarra, claro, a gente está falando de legislação, a gente está falando de tempo, né? Porque é preciso tempo para se discutir, para oferecer ali um projeto de lei. Então, qual é a sua maior crítica? O que poderia ser mudado assim de imediato, se pudéssemos, né, fazer isso? Sim, é importante que o CNJ tenha tomado agora essa iniciativa, mas a gente sabe que acaba sendo muito tardia, porque a lei da alienação parental, que tem sido aí muito criticada com relação à sua aplicação pelo Poder Judiciário, ela é de 2010. A lei da guarda compartilhada é de 2014, que estabelece, então, que nos casos de separações, para atender o melhor interesse da criança, que é o princípio dos direitos da infância e juventude universal
e que vale aqui no Brasil, com base na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, deve-se adotar a guarda compartilhada. E a partir de 2014, aumentaram esses casos de conflitos e da chamada também situação da alienação parental. E desde 2017 é que nós temos a previsão legal também, no Estatuto da Criança e do Adolescente, da escuta protegida das crianças e do depoimento especial, porque é inadmissível que nos casos que tratam dos interesses da própria criança, que elas não sejam ouvidas, sejam ouvidos apenas os adultos, o pai, a mãe, os tios, os avós, e a própria criança muitas vezes não é escutada. Então, independente da própria consulta que vai estabelecer esse protocolo, que vai até o dia 10 de maio, nós precisamos que todas as varas de família tenham equipes técnicas multidisciplinares, com psicólogos, com assistentes sociais, e que o mais rapidamente analisem esses casos. Hoje, muitas vezes, para a criança ser entrevistada pelos técnicos das varas de família, demora-se até 1 ano, 2 anos. Então, quer dizer, aquela criança vai crescendo numa situação de privação, muitas vezes, do convívio com o pai ou com a mãe, nesses casos de alienação parental ou em situações de denúncias aí de abusos, de violência, que nem sempre são verídicas. E a criança não é escutada para que aquela situação seja evidenciada, se de fato ocorreu a violência, se de fato ocorreu a alienação parental. Então, nós precisamos de uma reestruturação imediata das varas de família, que todas tenham equipes multidisciplinares e que todos os processos tramitem com a agilidade, a urgência que a própria lei já determina desde 2010 nessas situações de alienação parental. Ariel, para a gente já encaminhar para o encerramento, claro que você já falou sobre esses pontos, mas eu queria que você ressaltasse a importância de a sociedade civil contribuir nesse debate, nesse assunto, nessa consulta pública, né? E quais são os canais para as pessoas participarem, quem estiver ouvindo a gente agora se interessar, quiser ali fazer a sua contribuição, qual que é o caminho? Sim, o caminho para as pessoas participarem através do próprio portal cnj.jus.br, as pessoas podem contribuir. Lá possui o link do formulário, as pessoas vão se identificar, podem representar entidades da sociedade civil, podem ser acadêmicos que estudem esses temas, pesquisadores, pessoas comuns também, porque as pessoas que se separam, muitas vezes, são atingidas por esse tipo de situação. E a alienação, ela não ocorre apenas por parte de mulheres e vitimando os pais, como muitos acabam entendendo. Ela pode ocorrer em diferentes situações. Eu já atuei em casos em que a mãe da criança assumiu uma relação homoafetiva com outra mulher e o pai passou a acusar ela, então, de abusadora sexual, sem que, de fato, se comprovasse essa situação. Então, por motivo de homofobia, assim como já acompanhei muitas situações de pais que, de repente, ao se separar e ter um novo relacionamento com outra mulher, namorada, passaram a ser acusados por motivo de vingança pela ex-genitora de abusos, de violência sexual, que também não ocorreram, e a genitora fazendo a cabeça da criança, envenenando, estimulando sentimentos de rejeição, de ódio a esse pai. Então, essas situações, infelizmente, acabam sendo muito corriqueiras. Hoje, entre as maiores violações aos direitos de crianças e adolescentes, nós temos esses conflitos, essas guerras dos casais que se separam. E precisamos que a justiça tenha procedimentos também, além de ter esses protocolos de escuta protegida e depoimento especial, de justiça restaurativa, de mediação de conflitos, para evitar essas guerras que prejudicam o crescimento, o desenvolvimento das crianças. Eu conheço casos
em que a criança, o adolescente, quando chegou na sua juventude, passou a ter autonomia profissional, ela não quis nunca mais ver nem o pai nem a mãe, em razão dos conflitos intensos que eles tiveram durante o desenvolvimento da criança. Então, gera ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, tentativas de suicídio. Então, esses conflitos precisam ser evitados e o Poder Judiciário precisa se reestruturar, e é importante a participação de toda a sociedade nesse processo. Nós conversamos aqui na Band News FM com Ariel de Castro Alves, advogado especialista em direitos da infância e juventude, ex-secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente e ex-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ariel, muito obrigado pela entrevista, até um próximo contato. Muito obrigado, um bom dia para vocês, para todos os telespectadores da Band News aí de Minas.